E aí, pessoal, vamos voltar do café? Fechar essa conta, filho. Pô, sociologia tá bombando, hein? Que isso, novinho? Mudança social aí, deixei até a casinha pra você lembrar. Estado, povo, nação, etnia, pá! É isso aí. Mudança social. Um capítulo que trata basicamente sobre o tempo de mudança, sobre o tempo de realização, de modificação para um novo tempo. Quando você fala de mudança social, você sempre fala das transformações numa sociedade. Essas transformações, elas podem causar um impacto gigante, não é? Ou uma simples mudança na característica da forma como a sociedade se porta. Então, assim, a mudança social ela tem diferentes níveis, não é? Ela tem diferentes realidades, diferentes níveis que podem mudar ou não um sentido geral, melhor dizendo, sobre um conceito, por exemplo. Então, quando você fala de mudança radical na sociedade brasileira, de uma sociedade, você pode, por exemplo, falar sobre 1888, abolição da escravidão. Vai falar assim, pô, professor, que é isso? O senhor está mandando um papo aí de história do Brasil, dizendo que a mudança social foi extremamente radical. Foi extremamente radical. Quando eu falo isso aqui, ó, 1888, eu tenho o quê? Fim da escravidão, 13 de maio de 1888, Lei Áurea, abolição da escravidão. Legal. Falando da Lei Áurea, da abolição, vou abolir essa vida triste. Abolição. O que eu quero falar? Lá o bairro de abolição. Quando eu falo de abolição da escravidão, sem brincadeira agora, eu mudo diretamente uma palavra que tinha um sentido pejorativo. Trabalho. Trabalho tinha um sentido pejorativo, professor? Lógico. Ninguém queria trabalhar. Ué, todo mundo era vagabundo? Não. Quem não queria trabalhar, queria ter um escravo para trabalhar por ele. Tem que saber o seguinte, parar de ter essa ilusão idiota de achar que o negro quer liberdade. O negro liberto, muitas das vezes, obtinha um negro para ser seu servo, para ser seu escravo. Então, pensar bem que a escravidão era algo na cultura brasileira, certo? E ter um escravo era como se ter um carro. Algo que é uma propriedade que lhe vai lhe dar, digamos, regalias, não é? Beleza. Ora, essa ideia de ter um carro, de ter uma propriedade, era uma ideia difundida até mesmo entre os escravos, que, mesmo libertos, obtinham outros escravos. Então, quando eu tenho a abolição da escravidão, a ideia de trabalho era uma ideia vinculada ao escravo. Trabalha quem é escravo. Quem não é escravo, tem um escravo para trabalhar. E aí você muda a realidade geral, porque vem a abolição da escravidão e trabalho de algo ruim se torna obter riqueza, dinheiro. O que se fala muito, basicamente, que os estrangeiros que vieram ao Brasil, muitos deles fizeram fortunas. Final do século XIX, início do XX. Por quê? Porque a lógica brasileira de cultura era de que o trabalho era algo ruim. Pessoas que tinham escravos e perderam seus escravos e que não entendiam que o trabalho tinha se tornado algo positivo. E lá na Europa, o fim da escravidão já 1 ou 2 gerações antes, o Brasil foi um dos últimos países a acabar com a escravidão, se não foi o último, você já tinha um sentido de trabalho que era para ser rico. Como assim, professor? Proletariado ser rico? Não é a ideia de que vou trabalhar e vou ser milionário, mas a ideia de que se eu trabalhar duro, eu vou ter uma vida boa. E no Brasil, em que isso não era difundido, os pioneiros, claro, ficaram poderosos. É por isso que você vê tanta família italiana, espanhola, portuguesa, que vê o Brasil com uma na frente e outra atrás, e hoje em dia tem sobrenomes poderosos dentro do Brasil, que têm fortunas dentro do Brasil. Trabalharam duro. Enquanto que outros brasileiros, enfim. Então, quando você fala de uma mudança radical na sociedade, você fala de uma mudança, por exemplo, de um conceito, que é a pensar, por exemplo, a ideia de escravidão,
A ideia de escravidão não, de trabalho. Porque aí eu tenho um trabalho assalariado, uma remuneração fixa, o salário. Então, com a extinção da escravidão, o trabalho muda o seu conceito, muda com um novo tipo de sociedade. Beleza? Acorda aí, filho. Eu tô vendo tudo dormindo. Então, a relação familiar também entra nesse quadro. Pensar, por exemplo, naquela sociedade em que a família é patriarcal, que o pai chega lá, faz aquela cara de boladão. Todo mundo, amém, irmão? Amém. O que o pai fala, todo mundo faz. E que você começa a mudar com uma sociedade em que você tem mães solteiras, famílias fragmentadas, que começam a seguir sua trajetória de maneira diferente, numa sociedade que começa a ter que enxergar um novo tipo de estrutura familiar, mesmo com preconceito, mas num novo olhar. Mãe solteira, pai solteiro, então, né? Essa ideia de valores que se modificaram, possibilidades em que as lideranças possam ser divididas até mesmo que a mulher seja a matriarca da casa, a chefe de tudo, não é? Em que um novo tempo, uma nova realidade. Então, pensar, por exemplo, uma coisa importante, como eu comentei, nem todas as mudanças, nem todas as suas mudanças, elas acontecem no mesmo nível na sociedade. Então, tem coisas que mudam de uma maneira menor do que, por exemplo, o conceito de escravidão que eu dei. O conceito de escravidão é uma coisa interessante. Por quê? Porque ela muda de maneira violenta, né? Daquela porrada, acabou a escravidão, já era, fechou a conta. E tem coisas que não se modificam tanto, né? Aí tá lá o cara dando aula e olha o celular. Então, repararam que eu não estou fazendo de sacanagem, tá? Eu quero que vocês entendam isso como algo da sociologia. Isso se tornou algo extremamente incômodo, ao mesmo tempo que se tornou uma prática cultural nossa. A ideia do celular o tempo todo o tempo, né? Fica com o celular, vê a hora, e rapaz, a hora tá passando. Então, a ideia de uma tecnologia que há 15, 20 anos atrás, celular, que porra de celular, o quê? Ou celular onde? Eu, na minha infância, eu não usei celular. Ia pra escola, quer saber a hora, que horas tem? Aí eu olhava pro relógio do amiguinho, aquele relógio de plástico ou relógio de jujuba, né? Que era a brincadeira da época. Então você tem que pensar que, professora, que horas tem? Aquela coisa chata, aquela voz estridente, nojenta, enfim, que não mudou muita coisa. Então, pensar que, por exemplo, o uso do aparelho celular é uma mudança social que não impacta tão violentamente a sociedade, mas que, se for pensar, quem é que não tem um celular hoje em dia? Quem é que não tem um Facebook hoje em dia? Quem é que não tem um computador hoje em dia? Então, essa coisa dinâmica, né? Essa coisa dinâmica de sociedade, de realidade geral, de pensar o quê? De pensar a mudança. Mudança de modo de vida lá, Facebook, me acha, procurar lá, tô lá, Anderson Silva, professor, vai estar minha fotinha lá tirando onda, ó, boladão, dando aula. Então, essa ideia de pensar a mudança na forma como se age. E aí vem um termo que a sociologia vem cunhar, vem trazer para vocês, que é importante. A ideia de descoberta versus invenção. Por que é legal falar sobre isso? Porque quando você fala em descoberta, você fala em algo que ainda não é útil para a sociedade. Como assim, professor? Por exemplo, a descoberta da eletricidade, não é? A descoberta da eletricidade, ela é algo que vai modificar a sociedade como um todo? Sim. Entretanto, ela só vai ser útil quando se der poder de equipamento que utilize eletricidade. Como assim? Só quando você tiver um uso prático da eletricidade é que ela vai ser útil à sociedade. Não estou entendendo. Pensa no seguinte, a eletricidade que está correndo por tudo isso, não é? Até por esse monitor que você está olhando, né, ô pastel?
está alimentando esses equipamentos, correto? Correto. Se eu pudesse pegar a eletricidade fisicamente e jogar ela na minha mão, agora, sei lá, 10 volts, eu ia tomar um choque. Ela ia se dissipar, meu corpo ia absorver, eu ia tomar um choque, acabou. Então o que eu estou querendo brincar? Dizer que a eletricidade em estado puro, bruto, ela pode nos matar. Que utilidade de merda. Mas, se você liga um aparelho eletrônico nela, que utilize energia elétrica como fonte, tá? Porque nem tudo é energia elétrica. Concorda? Usina termoelétrica gera energia elétrica pela queima de combustível. Então, se eu pegar a usina e ligar na tomada, não adianta de nada. Ela gera energia, é diferente. Um automóvel, a gasolina. Ah, professor, tem a bateria. Tá, mas a bateria não movimenta o automóvel. A bateria liga o sistema elétrico, beleza, mas quem está movimentando o automóvel é a gasolina. Ah, mas professor, tem um carro elétrico. Carro elétrico é carro elétrico, legal, bom exemplo, é energia elétrica. Mas que se não tiver funcionalidade de motor, a eletricidade não vai rodar, filho. Tá entendendo? Então, se eu não tiver coisas que utilizem o que está sendo proposto, ou que dê uso prático ao que descobriu-se, não tem nada, certo? Então, a descoberta é algo interessante? Claro. Só que ela não causa nada antes de ter uma invenção. Descobri a eletricidade, que bonito, que lindo! Vai fazer o que com essa merda? Não sei. Então, até alguém vai lá, inventa a lâmpada, vai lá, inventa os aparelhos eletrônicos, inventa o uso da energia elétrica. Olha que bonito. Olha só que maneiro. Ibá. Volta, pô. Aí. Volta de novo. Aê, boa. É isso aí. O uso do aparelho, da tecnologia. Essa é a lógica. Uma invenção que ela sim modifica a sociedade. Que ela sim modifica o meio social. Porque com energia elétrica eu posso ter vida na noite. Já que, pensa, antes da energia elétrica, a vida acabava às 6 da tarde, negão. Estudar até de madrugada, ficar no Facebook vendo filme, ficar brincando, zoando, namorando. Oi? Hein? Então, você tinha a escuridão. E aí você acordava com o raio de sol. Hoje você dorme de madrugada e acorda meio-dia. Acontece, não é? Então você tem essa sociedade que se modifica de acordo com o que ela produz. Hoje você tem uma vida na noite. Então isso possibilita um novo tempo, um novo momento. Um novo tempo, um novo momento que vai modificar suas estruturas sempre para o futuro. Sempre para a ideia de futuro. Então, por exemplo, uma coisa também que é importante. As sociedades com as suas culturas diversas, com suas particularidades, elas podem influenciar outras sociedades. Exemplo, a sociedade brasileira é muito influenciada pela sociedade americana. Não é? Coca-Cola, fast food, tara por ter trocado de carro todo ano, enfim, essas coisas. Já a cultura árabe, não influencia a cultura brasileira, assim como a brasileira não influencia a cultura árabe. Não é? Então, isso modifica no sentido geral. Pensar que as culturas, elas estão em patamares diferentes, elas estão em realidades diferentes e a proximidade entre elas, por exemplo, cultura americana e cultura brasileira, permite uma troca aí, entendeu? Cultura árabe, cultura brasileira está muito longe. Então, não é muito distante, não é? Cultura latina com cultura brasileira, tem essa troca, tem essa realidade de troca. Então, fast food, Coca-Cola, coisas que vieram dos americanos, tá? American Way of Life, não é? Então, é isso. Agora, nós devemos ler também, com um certo cuidado, que a mudança, ela tem diversas respostas. Que a mudança, ela pode dar resultados diferentes. O que, por exemplo? Bem, a mudança social não necessariamente significa algo positivo. Ela está gerando a mudança, pode ser negativa, positiva, claro,
E nem sempre todos entendem a mudança. A mudança é algo que causa impacto direto na sociedade e isso gera resposta. Quais são? São 4 respostas aí, que você tem a atitude conservadora, que se divide em tradicional e reacionária, por isso são 4. A atitude conservadora, que se divide em tradicional ou reacionária. A atitude reformista ou progressista, não é? Que tem o mesmo sentido, progresso e tal. E uma atitude totalmente reacionária, de revolução. Vamos lá, dar prosseguimento, porque tem que fechar o conteúdo, não é? Estamos fechando, acabando. Pô, professor, sociologia é matéria pra caramba, hein? Mas dá para fazer um aparato bem legal, sociológico, de entendimento da sociologia, de entendimento de estudo da sociedade. No caso da atitude conservadora tradicional. Qual é a ideia da tradição? A ideia é da manutenção dos velhos costumes, da manutenção da vida como ela é. O vovô e a vovó que falam: meu filho, não faça uma tatuagem, isso é coisa de bandido, isso é coisa de mulher da vida, não bote um piercing. Meu filho. Essa ideia é a tradição, em que a pessoa vai resistir, vai ficar: meu filho, essa coisa de tablete aqui não funciona. Vai resistir, mas vai entender, porque o tempo muda, muda o tempo, e vai andando, vai girando. Então você tem essa ideia de mudança, de realidade, de novos momentos, de novas ideias, de um novo contexto. Então, esse é um primeiro pontapé, certo? O segundo pontapé dessa esfera tradicional é uma esfera de aceitação, uma esfera de resistência, mas tranquilidade. Já a atitude conservadora reacionária é a atitude que faz qualquer tipo de coisa para evitar a mudança. É a atitude que faz qualquer tipo de ação para que a mudança não aconteça. Um exemplo prático da história, o atentado à bomba no Rio Centro em 81. Militares da extrema-direita que não aceitavam o processo de abertura da ditadura brasileira. A ditadura estava acabando ali em 81. Lembrar a aula de história aí do Brasil, a ditadura estava indo para o buraco, você estava no processo de abertura, já tinha vindo lei da anistia, já tinha vindo a abertura, volta dos exilados, então você já estava em processo de abertura. Aí, militares da extrema-direita planejaram um atentado com o objetivo de mostrar que a esquerda ainda estava forte, que os comunistas ainda eram um perigo, e fizeram um atentado ao Rio Centro que não teve sucesso, que falhou. A tentativa de atentado que matou um militar e deixou um outro extremamente ferido. Então, conservador reacionário é aquele que não quer a mudança de jeito, de maneira. Reformista, aquele cara que entende que a mudança está vindo, mas que tem o tempo certo, que ele diz: não, a mudança é boa, porque a mudança gera progresso, o progresso gera o futuro gera coisa boa, e a coisa boa tem que ser feita no seu tempo certo. Eu tenho que ser lá um cara progressista, um cara tranquilo, um cara que aceite o futuro. Isso é o reformista ou progressista. E o reacionário? O reacionário é uma versão maluca do reformista progressista, que ele quer o futuro para ontem. Não, o negócio é manifestação, é porrada, é tiro, é fogo, é água, é tudo, é cacetete, é quebração de madeira na cabeça dos outros. Então, o reacionário, ele não espera amadurecer, ele quer para ontem. E o querer para ontem cria dor de cabeça. Black Bloc cria dor de cabeça. Querer que a mudança seja ontem, pela via da violência, pela via da dor de cabeça, pela via de todos os tipos de problemas que você pode pensar sobre a realidade de mudança. Então, não quer pensar amadurecer. Não, amadurecer o caramba, é dar-lhe o cacete e resolve o problema. Acaba na base da madeira. A madeira muda. Muda como? Toque, mudou, acabou, resolveu. É assim.
não é? Então, você tem uma série de atitudes frente à mudança social e isso nos dá aparato para chegar ao quê? A ideia de que as estruturas sociais vivem o quê? Vivem a lógica de uma mudança constante. O homem vive essa ideia de mudança e essa mudança deve ser observada pela sociologia com ideia de cuidado, de análise, para se entender para onde a sociedade vai caminhar. Porque qual é o foco central da sociologia? Estudo das ações do homem na sociedade, essas relações sociais. Não é o que se altera, o que facilita, o que muda de maneira progressiva, não é? Para fechar a conta do Papa Francisco I. Amém. O subdesenvolvimento, capítulo 10, minúsculo, que trata sobre o quê? Já comentei no capítulo 3 de cidadania, minorias e comunidade e outros trâmites, que você tem uma realidade de análise do todo que mostra esferas ricas e esferas pobres, e isso acaba criando espaços de segregação. Ora, o capítulo 10 serve para nos alertar sobre esses espaços diferentes, essas diversas realidades essas diferentes, complicadas de serem vistas de forma homogênea. Desculpa a travada, deu um loading, please wait. Loading, please wait. Sabe quando o CD fica arranhado girando no PlayStation? Então, tá ligado? É aquele loading que pegou aqui. Então, se liga na ideia. Quando você tem a lógica de país desenvolvendo subdesenvolvido, pensar em Estado, professor. Não. Pensa também no quadro brasileiro. Como nós vivemos uma sociedade muito desigual. Extremamente desigual, em que os bens públicos são uma porcaria e os bens privados são ótimos. Então você já começa a pensar numa sociedade que vive as duas coisas. Vive os dois quadros. Então quando você pensa, o caso Brasil pode ser visto como em franco desenvolvimento. Legal, está ali se desenvolvendo e tal, mas ainda está mantendo a desigualdade, ainda está mantendo as dores de cabeça. Então, como é que eu posso dizer que o país é um país desenvolvido, é um país, né, força total, se você tem ilhas de desenvolvimento e grande parte ainda periferia, esquecimento. Então, quando você analisa o Brasil, você olha com esse olhar, país desenvolvido e país subdesenvolvido, vivendo na mesma realidade, vivendo do mesmo quadro. E o que garante, o que analisa quadros de subdesenvolvimento? Insuficiência alimentar, grande incidência de doenças, intensa natalidade, alta taxa de crescimento demográfico, composição etária com predominância de jovens. Então, simples, insuficiência alimentar. Você não tem um consumo diário, você não consome de maneira correta, não é? Você não tem esse consumo por dia, então você vai ser mais fraco, vai ser mais enfraquecido no sentido geral. Incidência de doenças que nos países desenvolvidos não existem e que no subdesenvolvimento existe. Intensa natalidade, alta taxa de crescimento desordenado, favelização, crescimento de comunidades de maneira desordeira, de maneira em que você não controla. E, por fim, a população composta, por grande maioria, de jovens, não é? E aí você fala assim, poxa, professor, você foi voando nesse capítulo. Por quê? Porque, basicamente, esse capítulo serve para nos atentar ao seguinte: a realidade que o Brasil vive é uma realidade dual, de desenvolvimento e subdesenvolvimento juntos, já que você tem locais no Leblon, Ipanema, o Diabo A4, custando 20, 30 milhões de reais, um apartamento, uma casa, dinheiro que seria possível comprar um castelo na França, e que você tem também uma rocinha, você tem também uma favela da zona leste, da zona de São Paulo, você tem favela em Minas, favela no Rio, favela em tudo que é lugar. Nos principais centros urbanos, você tem um processo de quê? De guetos, de favelização, e isso não é só no Brasil, não. Você tem nos Estados Unidos, não é? Com as zonas
né, de periferia, você tem na Argentina, você tem na Espanha, você tem em todos os locais do mundo o quê? O exemplo e o exercício da desigualdade. De uma desigualdade que não prioriza os bens, os serviços públicos, mas que está ali sempre sendo alimentada pela lógica de consumo, pela lógica individualista. Uma lógica essa que bate de frente com o conceito sociológico. A sociologia pensa o quê? No todo. Lembra a imagem que eu coloquei lá no início? Todo mundo abraçando o mundo? Então, sociologia pensa nisso, pensa na sobrevivência do homem e pensa sempre no positivo, na união e não na segregação. Ok? Agradeço a atenção de vocês. Professor Anderson Silva para vocês, com história, com filosofia e sociologia. Me procurem lá no Facebook, tô lá bombando, certo? Agradeço a atenção de vocês. Até o próximo encontro.